Apoio Cultural. Quer se reinventar na vida profissional? A Unifor tem bolsas para pessoas com mais de 50 anos. Já tem graduação e deseja uma nova área de conhecimento? Também temos bolsas. Ainda não tem ensino superior? Chegou a sua hora de estudar na Melhor. A graduação dos sonhos é na Unifor. A única universidade particular do Ceará. Vem com a gente! Viver Mais no Ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com o Dr. Catteb. Dr. Catteb, que é otorrino. Traga a xícara para cá, doutor Catteb. Aceita, né? Um cafezinho? Com certeza. E esse café, então, tá ótimo. Obrigado. Muito bom. Vamos brindar, um brinde à vida. Nossa. Seja muito bem-vindo, doutor Catteb. Muito bom o café. Parabéns. Delícia, né? É da Carol, né? A Carol quem prepara o nosso cafezinho aqui para os nossos convidados. Doutor Catteb, o senhor é otorrino há quanto tempo? Vários anos. Há 30 anos. 30 anos. É. Desde que o senhor recebeu seu diploma como médico otorrino, as doenças, assim, mudaram muito, doutor Catteb? O que era mais comum há 30 anos, que hoje está em mais evidência? Não é que as doenças mudaram, né? Tiveram inovações na parte tecnológica que ficaram muito mais bem explicadas. Os tratamentos ficaram mais específicos. Isso teve uma melhora geral. Novas doenças foram descobertas. Alguns mitos que antigamente se tinha, hoje foram derrubados. Então, é uma tendência, acho que da medicina como um todo, de melhora, de especificação dos quadros. Isso é ótimo para a ciência e principalmente pela medicina. E principalmente para nós que estamos vivendo mais, né? Principalmente para nós que agora estamos numa fase que atingimos idades que antes não se imaginava e que com qualidade de vida, que é o mais importante, e maravilhoso. Por exemplo, o senhor falou alguns mitos. Que mitos são estes que foram desmistificados? O senhor poderia citar algum? Fiquei curiosa. Não, por exemplo... De antes. Por exemplo, antes, o sono, por exemplo, ronco. Antigamente você não valorizava tanto o ronco como hoje está se estudando, né? Antigamente a pessoa ronca porque... É normal. É normal roncar. Porque comeu de noite. Porque porque bebeu e tal. E não é bem assim, né? Você tem estudos que melhoram muito esse tipo de queixa, né? Você tem o quadro de tontura, de desequilíbrio, que antigamente, isso é coisa de idoso. Não, hoje você tem estudos mostrando, você tem exames que você pode pontuar cada problema de maneira cada vez mais específica e, consequentemente, a partir do momento que você tem um diagnóstico mais preciso, o tratamento melhora muito. E isso e inúmeras outras causas que a medicina está trabalhando e vai melhorar muito mais. Com essa IA, né, com essa inteligência artificial, o saldo está sendo absurdo. Né? Doutor Catteb, o senhor falou no sono, em tontura, que estão muito associados à maturidade, à passagem do tempo. Com relação ao sono, que o senhor pontuou aí, ou melhor, ao ronco, né? Foi o ronco que o senhor falou? Ambos. Ambos. Que o ronco atrapalha o sono, evidentemente, não é? Ou não? É assim. Atrapalha quem está do lado, é? Então, você tem... Quem está roncando está dormindo mesmo? Quem está roncando está dormindo. O problema é o seguinte, o ronco em si é muito comum, não tem grandes problemas. O problema é saber se esse ronco está associado a algum outro problema, principalmente a apneia. Né? A apneia do sono é que nós temos um grande interesse no tratamento, porque a apneia é que vai levar a problemas, né? A apneia é que vai dar um desgaste grande no organismo, a apneia é que vai alterar a parte cardíaca, hipertensão, ser o estopim de várias alterações. Então, hoje, com esses novos exames, você tem que dar para saber hoje se você só ronca ou se associado a esse ronco você tem apneia e que tipo de apneia, que grau de apneia, aí você vai uma infinidade de ramificações para serem investigados. Tá. Então, o ronco pode ser considerado normal, assim, não tão preocupante. Mas quando está associado à apneia,
Exato. O ronco comum, simples, aquele Qual é que o é ronco meio... comum, simples? Não, é assim, aquele ronco que não se associa à apneia, né? Aquele ronco... Tem um diferencial? É Tem, diferente? tem. O da apneia, como é que Não, você tem algumas gente percebe? características. Você tem algumas características. Às vezes não dá para... Às vezes só o exame, que é o exame de polissonografia, que é um exame que você dorme na clínica, ou pode ser feito em casa também, você dá com os vários parâmetros que esse exame oferece, dá para você diagnosticar bem isso aí. Mas o que acontece, uma característica que tem que ser levada em conta, é aquele paciente que ronca e dá umas paradas à noite. Aquele paciente começa a roncar, ronca, para, aí, de repente, como se estivesse faltando ar, ele volta a respirar. Isso aí é um indício que você tem que realmente avaliar isso aí, né? Logicamente, isso é associado com outros sintomas, né? Isso é uma variabilidade grande, mas eu estou falando assim, o geral. Tá. Aquele paciente, o que é que chama atenção? Aquele paciente que acorda cansado, que acorda sem aquela sensação de bem-estar que você deveria Sem disposição, acordar né? de manhã. Ele acorda cansado. Aquele paciente que durante o dia tem sonolência. Aquele paciente que, se não tiver nada o que fazer, se não estiver sendo estimulado, ele começa a dar sono. Essa associação de sintomas, o ronco, com essas características e com essa vida diária dele, com cansaço e sonolência diurna, tem que ser avaliado, merece ser avaliado. Mas isso está associado à passagem do tempo? Isso é mais comum? Um adolescente pode ter apneia, uma pessoa de 30, 40, ou está muito associado aos 50 mais, aos 60 mais, doutor Catteb? Eu diria que é mais comum Os 60 mais, né? É mais comum. É difícil você ver não é que é difícil, acontece, mas os sintomas, as causas são outras, né? Você vê criança, por exemplo, roncando, mas a causa é outra. Você não vai pensar tanto em as mesmas causas que você pensa no adulto. A criança, a criança de 4, 5 anos roncando, você vai pensar mais em adenoide, mais em hipertrofia de amígdala, alguns outros sintomas. E diferentemente de uma pessoa de mais idade, que com essas uma pessoa que nunca roncou e passou a roncar, isso aí, e com essas características, tem que chamar a atenção. Lembrar uma coisa que é bem importante, assim, que é bem comum, as pessoas associam muito o estar roncando com o nariz, problema de nariz entupido. O nariz, ele contribui para o ronco. A má respiração, logicamente, contribui para o ronco. Você pode até ser possível o ronco disso aí. Porém, a flacidez da região cervical, da região do pescoço, é um item muito mais importante, né? O bêbado, a pessoa que bebe, às vezes ronca, não é porque está com o nariz entupido, ele ronca porque ele relaxou demais. O relaxamento é que faz com que a pessoa ronque. Então, o relaxamento dessa musculatura cervical, ele contribui muito para o ronco. E esse relaxamento se dá com a passagem do tempo. Com a passagem do tempo, essa musculatura, da mesma forma que todas as outras musculaturas, essa musculatura também ela vai reduzindo, né? O obeso, a pessoa que engorda, tem também o acúmulo de secreção. Tanto é que é muito comum a pessoa emagrecer e melhorar da qualidade do sono, melhorar dos roncos. E tem cura para a apneia? Tem. Aí você tem várias... É possível dar uma trégua nisso para ter uma qualidade de vida e não correr o risco de morrer? Com certeza. O tratamento aí é que entra, como a gente estava falando no início, as novidades da coisa, a evolução do que há 30 anos atrás era e o que é hoje. Você tem tratamentos, você tem controles muito bons da parte do sono e do ronco, e como um todo, né? Você tem... o que ajudou muito foi o exame, que a partir desse exame você faz o diagnóstico, o tratamento é baseado em que nível de apneia você tem. Então, você tem hoje tratamento, tem os famosos CPAPs, né, que é aqueles aparelhos que ficam cada vez menores, mais reduzidos, mais práticos. Você pode vir a dormir com eles. Você tem aparelhos ortodônticos que você põe na boca. Você tem, às vezes, só perda de peso, às vezes só exercício. Você tem uma infinidade de tratamentos que hoje você conta com esse arsenal que melhora muito o tratamento. É possível, então, reverter para ter qualidade de vida? É possível Eu quero essa informação. É possível ter o controle e lembrar que cada vez mais se valoriza a qualidade do sono. E a qualidade do sono hoje é essencial. Então, as pessoas dormindo melhor, têm o seu metabolismo melhor realizado, e isso contribui muito com a qualidade de vida da pessoa. Tá. Lá no comecinho daqui do nosso bate-papo, o doutor Catteb, o senhor falou na tontura,
né? Que antigamente achava, está tonto, é porque está caducando, está velho, mas a tontura ela está associada a alguns problemas, né? A labirintite, por exemplo. Quando é que uma tontura, doutor Catteb, desculpa, dá um indício de que não é normal? Porque às vezes você vai levantar de uma vez uma postura, não sei, pode dar uma tontura, mas qual é o indício de que, olha, é um alerta, vai procurar o doutor Catteb? Na verdade, toda tontura tem que ser investigada. É interessante. Às vezes eu durmo tanto e acordo tonta. Assim, eu digo, porque eu dormi demais. Não é? Bom, não necessariamente. Toda tontura merece... Logicamente, não vamos divulgar que toda tontura é preocupante. Existem realmente alguns quadros, principalmente aquela tontura que você começa a se repetir muito, né? Muito frequentemente você tem aquele quadro de tontura. Mesmo sendo aquela coisa rápida, existem muitas formas de tratamento. Aquela tontura, principalmente assim, uma coisa que você tem que ter um pouco de atenção, aquela tontura que você está bem, de repente vem com maior intensidade, um desequilíbrio que aconteceu de maneira súbita, né? E aquilo persiste, vale muito a pena investigar. Sim, logicamente na parte neurológica também, aquela tontura que se associa com algum quadro a mais, a tontura que você começa a ver visão dupla, a tontura que você tem associada a ela, tem uma deficiência da muscular de redução de força, tudo isso tem que ser avaliado. Dentro da nossa área, a parte labiríntica é um outro mundo. Uma coisa que vale muito a pena a gente citar aqui, que labirintite é um termo comum. A pessoa diz, estou com tontura, substitui, estou com labirintite. Né? Na verdade... Tudo está ligado, tudo é labirintite. Não é, né? Eu quero até, aproveitando aqui a oportunidade, esclarecer que existem inúmeras doenças no labirinto. Inúmeras. A labirintite é uma delas. Porém, a labirintite propriamente dita, a labirintite verdadeira, esse it aí de processo inflamatório, a labirintite propriamente dita é até relativamente raro. Você tem doenças outras no labirinto e a labirintite faz parte dessas doenças, de inúmeras doenças, né? E através desses exames, que antigamente também não tinham e hoje estão muito, muito bons, nós conseguimos dar o diagnóstico. Então, hoje a visão é a seguinte, você está com problema de tontura, o seu problema da tontura é no labirinto e a doença do seu labirinto é essa. Eu diria que hoje 80% ou um pouco mais das causas de tontura a gente consegue chegar lá e evitar essa coisa meio generalista de labirintite. De que é labirintite. Né? E quais são, além da labirintite, quais são as outras doenças? Você tem... Algum que é comum, que chega lá, doutor Catteb, para o povo parar de dizer que amanheceu tonto, estou com labirintite, começa a se automedicar. Outra coisa muito bom ter tocado nisso, essa automedicação. Você tem a vertigem postural paroxística benigna, que popularmente o pessoal conhece. Que é isso? Chegou, me engasguei aqui. Labirintite, como é o nome? Vertigem postural paroxística benigna. É interessante. Vertigem paroxística. O Edson já ouviu falar isso? Que é o famoso cristal, né? Que o pessoal hoje está se falando demais. Eu estou com um problema no cristal. Né? Tem um cristalzinho aqui dentro? Na verdade, o pessoal chama de cristal. Mas são problemas, existem diversos tipos desse tipo de doença vestibular paroxística benigna. E você dá o diagnóstico, o tratamento não adianta nem medicação. Com alguns exercícios você consegue tratar muito bem. Você tem a síndrome de Meniere, você tem a neurite vestibular. Estão inúmeras as doenças no Mas labirinto. os sintomas são parecidos, são iguais? A manifestação toda é mais ou menos tontura. Mas você tem tipos, aí começa a ter as nuances desse tratamento. Né? Porque, na verdade, o que dificulta, a tontura é um sintoma muito difícil de você caracterizar. O médico não está vendo. Se você quiser mentir para o médico, você está com tontura, você tem que ficar com o pé atrás. Então, você não está vendo, você não pode biopsiar, você não pode enxergar. Verdade. Então, e é difícil até traduzir em palavras o que é uma tontura para o médico. E é essencial essa conversa, o bate-papo com o paciente. Então, você precisa realmente de um tempo maior. Ainda bem que você tem hoje esses exames, como eu havia falado, que o exame estão lhe ajudando muito. Ajuda a detectar. Mas como tudo na medicina, a clínica é essencial. Então, você conversando com o paciente, você pegando os detalhes, as nuances da coisa, lhe dá muita pista para que você chegue nesse diagnóstico final. Para poder fazer o tratamento. Para poder fazer o tratamento correto, ideal. Correto. Bem específico. Por conta dessa automedicação, pode desencadear até uma doença, esse nome grandão aí, que eu não decorei,
de que ele tenha, né, doutor Catebi, uma medicação equivocada, errada, não pode desencadear outros problemas, e na tontura eu acho que isso é bem comum, não é não? Com certeza. E você pode, além de estar atrasando um tratamento, você pode mascarar aqueles sintomas tão importantes na entrevista, na consulta com o paciente. Uhum. Então, o paciente tem que ser o mais detalhista possível, verdadeiro, né, para que o senhor consiga chegar a um diagnóstico. Não, você não tem labirintite. Porque o que eu escuto, doutor Catebi, eu acordei tonta, eu fui me abaixar para pegar um negócio, o mundo estava girando, e não é necessariamente labirintite. É uma doença do labirinto. É uma doença do labirinto. Isso eu aprendi. Quando alguém vem me dizer que está com labirintite, eu digo, não, você pode estar com uma doença do labirinto. Exatamente. Parabéns, você está... É isso aí. Depois de tanto conversar com o senhor, doutor Catebi, a gente tenta assimilar, aprender e aprofundar com profissionais como o senhor, doutor João Catebi, 30 anos já nessa área, né, doutor Catebi? Mas já que aqui o Viver Mais, o nosso foco é a questão da existência, do viver mais, porque quando a gente diz do envelhecimento, da maturidade, Ianto só quer saber de velho agora, só fala de velhice. Não, eu quero falar sobre velhice com qualidade, com autonomia. E algo que está muito relacionado a essa etapa da vida, doutor Catebi, é a zoiça, como diz, né? A audição. Mulher, tu tá ficando moca. Vou te mandar comprar um aparelho. Qual o indício de que essa audição está sendo reduzida? É algo típico da passagem do tempo? A perda de audição é uma coisa inerente do nosso envelhecimento também, né? É lógico que tem inúmeras doenças que cursam com a redução da audição, independente da idade, né? Nós estamos falando muito de uma área específica, que é a perda da audição induzida pela idade. Uma coisa que você falou, Ian, que realmente é muito importante, em termos de qualidade de vida. Você encontrar hoje pessoas com 100 anos é muito fácil. Todos nós conhecemos alguém com 100 anos. Sim, conheço. Né? Que era com uma 80. coisa que, sei lá, com 50 anos atrás, uma pessoa com 100 anos é difícil. Na década de 70, doutor Catebi, a média de vida é 46 anos. Então, hoje, chegar aos 100 anos não é novidade. O problema é como você vai chegar aos 100 anos, com que tipo de vida, com que estilo de vida você vai chegar aos 100 anos. Com autonomia, ouvindo bem, Exato. Com aparelho ou sem aparelho. Exato. Então, você tem que entender que a audição é um órgão muito importante para a nossa socialização. Você precisa da audição para bater papo, para conversar. Ouvir uma música. Que é isso que a gente quer. Né? Nós queremos a participação efetiva. Tem vários estudos mostrando que isso reduz, que isso contribui com a menor possibilidade de demência. Então, a gente não quer que o paciente fique introspectivo, que é o que dá... Isolado. A redução da audição faz com que você fique mais introspectivo, porque a pessoa pergunta, você não entende, pede para repetir, você continua sem entender, começa a confirmar uma coisa, não está entendendo coisa nenhuma para ver se livra daquela pergunta. É isso que a gente não quer. Pelo contrário, o que a gente quer a sua participação. Você quer que você converse, que você veja filme, que você bate papo, falar de futebol, interaja, sei lá. Né? Tem que ter interação. Então, para isso, a gente precisa de uma boa qualidade auditiva. Tem que ouvir bem. Então, o que é que a gente conta que ajuda muito? Aparelhos auditivos de níveis espetaculares. Essa inteligência artificial está cada vez mais melhorando essa qualidade desses aparelhos. Logicamente que para você chegar nessa condição de colocar o aparelho, você tem que passar por uma consulta, você tem que afastar outras doenças, você tem que fazer um bom exame, um exame auditivo bem feito, que isso vai nortear um aparelho ideal para a pessoa. Outra coisa importante que as pessoas acham que um aparelho é igual para sair para todo, não é bem assim. Me empresta aí teu aparelho, esse aqui, como você não está usando, eu vou passar a usar. Não é bem assim. Cada aparelho tem suas indicações, você tem que graduar, tem que ser uma indicação boa de um aparelho ideal para cada pessoa. Por mais evoluído que esteja, doutor Catebi, essa questão dos aparelhos ainda há uma certa resistência. Eu tenho uma amiga que o pai, acho que está na casa dos 80, já não está escutando bem. As filhas levaram para um profissional como o senhor, fizeram o aparelho e ele disse que não ia usar. Há uma resistência. Como reverter isso?
Porque diz, não, o barulho é muito grande, foi mais perturbado. Mas é como o senhor diz, para cada caso é um caso. Né? Talvez o aparelho que passaram para ele não era o adequado. As pessoas ainda têm um certo preconceito, né? Existe, está reduzindo bem, viu? Tá, porque né? os aparelhos estão cada vez menores. Hoje Invisíveis, tá praticamente. Para as mulheres, então, que têm um cabelo maior, eu não vou ter invisível. problema, né, doutor Catebi, de usar aparelho. Mas, mesmo e vou usar quando não estiver entendendo a conversa, me aguarde que eu vou lá para passar um aparelhinho para mim, viu? Mesmo para os homens, o aparelho está bem discreto. Então, hoje não tem outra coisa. Interessante também que eu acho que as pessoas hoje, o idoso, ele está mais consciente. Então, com o tempo, essa coisa de consultório, você vai analisando e observando Eles e vai adquirindo. Querem, né? É assim, o paciente que chega, em geral, ou vai só, ou vai acompanhar, mas assim, alguém vai acompanhando ele, não só pelo acompanhamento, não porque está impondo ele, esse paciente aceita bem, ele vai porque ele quer o aparelho. Ele quer escutar melhor. Qualidade de vida. Ele está sentindo que a participação dele está reduzindo. É diferente daquele que vai... 3, 4 filhos, ele vai forçar. Foi esse caso. Esse aí tem uma certa resistência. Mas, graças a Deus, pela qualidade do aparelho, pela redução do tamanho, e quando ele usa, ele vê a diferença, esse quadro está cada vez mais reduzindo. E o interessante, doutor Catebi, que o senhor falou, que ouvir bem reduz em muito a probabilidade de desencadear uma demência. É um dos fatores. É um dos fatores, né? Que você, ouvindo bem, você tem aí alguns índices de probabilidade de não ter uma demência que é mais problemática. E você tem que ver como as pessoas estão vivendo mais. As pessoas têm mais experiência para contar. As pessoas esperam das pessoas de mais idade que aquela experiência sirva para ele. Os mais novos gostam de saber a experiência, o conselho daquela pessoa que já passou por tanta coisa. Como as pessoas estão vivendo mais e com qualidade, essa pessoa tem uma experiência de vida, tem uma cabeça que, em geral, está boa, a gente precisa que ela mantenha essa qualidade de vida, mantenha esse bate-papo, essa interação com a família. Então, daí a importância de uma boa audição. Agora, doutor Catebi, a gente está falando aqui, relacionando muito a perda da audição à passagem do tempo. Mas o senhor estava me dizendo que é cada vez mais comum pessoas jovens estarem também com essa redução de audição. Isso é relacionado, o que está contribuindo para jovens, né, pessoas já jovens estarem com essa redução? É o uso daqueles fonezinhos de ouvido? Aquilo atrapalha mesmo? O tipo de vida que os jovens, que nós, de maneira geral, estamos vivendo, tem outra forma de interação, né? Você vê, você vai para uma festa hoje, o som é absurdamente alto. Meu Deus. Né? Essas pessoas, esses jovens hoje, eles passam o dia todo escutando música e o problema não são os fones de ouvido, é o nível que se escuta. Né? É comum demais você passar para uma pessoa assim, mais, não só o jovem, mas de uma maneira geral, você escuta até o que a pessoa está escutando no seu fone de ouvido. Então, você imagina a altura que aquilo está dentro do ouvido da pessoa. Então, a partir do momento que você tem um cuidado, que você não abusa do som muito alto, né? Que você... Isso não é só o abuso do som alto, né? A qualidade de vida, o paciente que trata das doenças sistêmicas, o paciente que controla sua glicemia, que tem uma qualidade de vida boa, tudo isso vai fazer com que a audição, não só o organismo como um todo, e também a audição, tenha uma longevidade maior. Você tende a ter uma redução da audição num tempo lá à frente. Logicamente, tem algumas coisas que interferem, né? A hereditariedade, uma série de outras coisas. Porque o jovem, ele pensa que ele não vai envelhecer, que ele não pode perder a audição. Eu convivo com alguns que dizem, isso aí é coisa de velho. Tu não vai ficar velho, não? Tu acha que tu vai congelar aí nesses 25 anos, né, doutor Catebi? Então, eu quero muito aqui no Viver Mais falar com você, jovem também, para que você seja uma velhinha como eu, como o doutor Catebi, com saúde, repassando conhecimento, porque vocês é que vão estar nessas estatísticas do que o Brasil está aí apontando. 2030 está aí,
nós seremos 33% da população 60 mais. Então, é preciso se cuidar, né, doutor Catebi? É preciso se cuidar. E a gente quer que essa geração que está aí seja melhor do que nós estamos sendo. Claro, claro. Então, vamos cuidar dessa nova geração, vamos fazer de tudo para que eles tenham uma qualidade muito melhor do que a nossa. Consciência, né? Doutor Catebi, a gente tem que procurar um otorrinolaringologista, acertei? Certíssimo. Só quando está sentindo que está surda, que está tonta, ou tem que ser uma consulta rotineira? Aí, assim, é lógico, como toda medicina, a prevenção ainda é a mola mestra da coisa, né? Todos nós deveríamos fazer um check-up frequente, né? Uma vez por ano, né? A partir de que idade, assim? Vai depender muito do seu nível de trabalho, assim, nível de trabalho, de quanto você se expõe. Aquela pessoa que se expõe frequentemente a ruído, trabalho, o seu dia a dia tem ruído alto, tem que ser frequente, nem a partir de... periodicamente já fazer audiometria para que, quando você observa uma perda de audição, aquilo já possa ser tratado e no sentido de evitar a evolução, né? Então, mas o tratamento para evitar a evolução é com remédio, com cirurgia? Não, depende. Né? Aí você né? tem várias doenças. Tá. Né? A gente está falando mais assim na parte do ruído. Sim. Na parte do ruído, a profilaxia é o mais importante. Tá. E tem outra coisa que chama a atenção. A perda auditiva induzida pelo ruído é em torno de 4.000 Hz, que é uma frequência que você não usa muito. Então, a pessoa, às vezes, existe a perda auditiva, já está começando a perda auditiva. Como o nosso dia a dia é 500, 1.000, 2.000, você não nota. Você acha, não, minha audição é perfeita. Mas, na verdade, as frequências mais agudas, que você não usa muito, já começaram a dar problema. E isso o exame já mostra. Então, a audiometria já mostra, a audiometria e outros exames já conseguem observar isso aí, faz com que você não vamos ter que parar, de onde você está, a sua função, que você está exposto ao ruído, você vai ter que reduzir ou se afastar, e isso faz com que você consiga parar esse processo e não ter uma perda de audição precoce. Que maravilha, doutor Catebi. Então, só para a gente concluir, é possível chegar aos 80, aos 100 anos, ouvindo e interagindo, se fizer uma prevenção? Fazendo a prevenção, fazendo o tratamento correto, usando os recursos que hoje nós temos, a chance é grande de você ter uma qualidade auditiva muito boa nessa fase. Que maravilha. Doutor Catebi, o senhor está nas redes sociais, eu vejo que o senhor aqui e acolá esclarece, né, muitas coisas, bem interessante. É uma consulta o Instagram dele. Como é que acha o senhor no Instagram, para a gente anotar aqui? Doutor João Catebi Melo, o Instagram, é Catebi Melo, Doutor Catebi Melo. Facinho, não é isso? Mais ou menos assim. Aí ele dá muitas dicas interessantes. E você pode nos seguir também, Ian Gomes, jornalista, no Instagram. Doutor Catebi já assinou lá, já se inscreveu no nosso canal. Viver Mais com Ian Gomes. Você depois repassa essa entrevista para que a gente tenha realmente uma longevidade extremamente autônoma e com respeito a isso que a gente quer. Doutor Catebi, sempre uma alegria ter o senhor aqui, o café esfriou. Nosso brinde para o Viver Mais vale muito a pena. Exatamente, com boa audição, sem os ítios dessa vida. Viver Mais de hoje fica por aqui, até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Quer se reinventar na vida profissional? A Unifor tem bolsas para pessoas com mais de 50 anos. Já tem graduação e deseja uma nova área de conhecimento? Também temos bolsas. Ainda não tem ensino superior? Chegou a sua hora de estudar na Melhor. A graduação dos sonhos é na Unifor. A única universidade particular do Ceará. Vem com a gente!